Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Edmilson Verca para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, agradeço a gentil presença do senhor Amaury Tomporowski, da dona Maria de Lourdes Tomporowski, nossa vizinha, senhor Cláudio Sim, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente 9/10/2018. Convite do Instituto Legislativo Brasileiro para o Encontro Nacional do Grupo Interleges de Tecnologia, de 19 a 23 de novembro. Ofício 170/2018 da Secretaria de Meio Ambiente em resposta ao requerimento 625/2018, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 80/2018 de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos 109 e 112/2018. Convite do Lions Clube Canoinhas Ouro Verde para a reunião dia 10 de outubro. Solicitação da família Seleme em relação da Praça João Abrão Seleme. Ofícios 31/2010/2018 da Secretaria de Educação em resposta às indicações 254, 255, 259, 260 e 261/2018 de origem da Câmara Mirim. Para a ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei 119/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a cessão de servidor público municipal. Indicação 292/2018, de autoria do edil Miguel Gontaric, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas do CI Santa Bárbara, na localidade do Rio dos Pardos. Era o que contém, senhor presidente. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores interessados, senhor presidente. Só gostaria de dar ciência aos senhores edis, também à nossa comunidade. Eu havia formulado o requerimento 567/2018, solicitando informações à Celesc com relação à capacidade instalada da subestação de Canoinhas e também como é que estava a questão da nova instalação lá da localidade de Rio da Areia. E eu recebi o gentil ofício do senhor Clever Sivert, diretor-presidente da Celesc, assinado também pelo senhor Vitor Lopes Guimarães, diretor de distribuição, informando o seguinte: essa informação é extremamente importante, principalmente para a comunidade, que quando nós falamos, vereador Vilmar, em instalação de novas indústrias, nós temos que ter capacidade instalada também de energia. E eu não tinha realmente essas informações. Quando algumas pessoas me questionaram, agora veio a informação oficial com relação aos investimentos aqui da Celesc. Se me permite, eu vou ler. A subestação de Canoinhas, 138 kV, tem capacidade transformadora instalada de 26,67 MV. Para a subestação, atualmente estão previstas 2 etapas de obra, sendo que a primeira etapa está em fase de contratação e consiste na instalação de um transformador de força de 13,8 e 34,5 kV. O valor da primeira etapa é de 2,3 milhões, com previsão de conclusão em dezembro de 2018.
A segunda etapa consiste na instalação de um transformador de força 138 kV, 13,8 kV, 20 e 26 MV. E reforma do setor de 138 kV com substituição de equipamentos. Essa segunda etapa está em elaboração de edital, com valor de investimento aproximado de 4,5 milhões, com previsão de conclusão em novembro de 2019. Em relação à obra da subestação de Canoinhas Rio da Areia de Baixo, 34 kV, esta está na etapa de montagem eletromecânica, sendo que o transformador de força foi entregue pela VEG no dia 20 de setembro de 2018. Informamos ainda que a etapa de construção civil está 95% concluída, conforme podemos observar nas fotos a seguir. A conclusão está prevista para dezembro de 2018. No que diz respeito à parte da rede de distribuição, estão previstos investimentos da ordem de 4,6 milhões, que são obras nos alimentadores que terão objeto de abastecer a rede de distribuição e de escoar a energia oriunda da SE Canoinhas Rio da Areia de Baixo. Uma parcela significativa dos alimentadores está construída com tecnologia compacta, com o objetivo de trazer maior segurança e qualidade na energia a ser distribuída pela referida subestação. A previsão de conclusão dos alimentadores é dezembro de 2018. Destacamos que o investimento total nas obras acima aludidas perfaz o valor de R$ 11.400.000, o que torna evidente que a empresa tem concentrado esforços e focado em investimentos para obter uma melhoria contínua de seus indicadores de continuidade e assim garantir maior qualidade e confiabilidade na energia distribuída ao mercado. Aproveito para agradecer a presidência da Celesc, direção também por ter encaminhado essa resposta, essa pronta resposta, e também a comunidade tem, vereador Célio, agora uma informação oficial com relação à Celesc, com relação à capacidade instalada da nossa subestação e do que está acontecendo na localidade de Rio da Areia de Baixo. Então, reitero mais vezes agradecimentos e esperamos que com esses investimentos, principalmente em função dos nossos fumageiros, que nós não tenhamos queda de energia, questão de estufa, secagem, enfim. Reitero e agradeço este requerimento. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrições, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 119/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a cessão de servidor público municipal. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 119/2018 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 638 e 639/2018, de autoria de toda edilidade. Solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Jorginho Melo e o senhor Esperidião Amin por terem sido eleitos para representar o estado de Santa Catarina no Senado e com certeza farão um ótimo trabalho em prol da população catarinense. Estão em discussão os requerimentos 638 e 639. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, internautas, funcionários dessa casa. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, sei que foge um pouco do protocolo da nossa Câmara, mas também para o deputado federal que perdeu as eleições, Mariane, pela votação e a garra que teve nessa campanha tão bipolar e tão surpreendente. Ele também merece os nossos créditos pela votação que teve aqui no município e no Planalto Norte. Seria isso. Obrigada. Senhor, em discussão. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, povo aqui que é presente, esse requerimento, parabenizando
Jorginho Melo, eu assino com maior alegria, sabendo que, sendo deputado federal, foi o que mais trouxe para nós recursos. Trabalhou em prol do nosso Planalto Norte de Santa Catarina e ele faz jus à votação que teve. Torci tanto por ele e ele merece, sim, todo o nosso respeito. Seria essa a minha colocação ao senador Jorginho Melo. Senhor presidente, gostaria de manifestar também que o MDB não poupou forças para eleger o senador Jorginho Melo. Nós também compramos essa batalha, nós combatemos o bom combate e por isso, talvez por isso, essa diferença tão pequena que houve, Jorginho Melo conseguiu chegar. Espero que ele nos represente também. Tendo como suplente dele a esposa, né, do finado Luiz Henrique da Silveira, né? Então, talvez seja também o alavanco dele ter conseguido chegar até lá com a garra do PMDB, que a gente respeita muito. Senhor presidente, com relação aos requerimentos, por óbvio que Canoinhas não podia ter dado uma votação melhor, né, do que fez para o Jorginho, por méritos dele também. Né, então, nós realmente vestimos a camisa, a comunidade canoinhense reconheceu o trabalho do Jorginho como deputado federal, e creio, conhecendo o deputado federal, senador eleito Jorginho Melo, certamente vai orgulhar Santa Catarina, tenho certeza disso. O outro senador eu não votei, né, quero deixar aqui claro, e aí a gente tem que entender por que a população vota, mas às vezes vota apenas no nome. Eu espero que ele retribua esse 1 milhão e quase 200 mil votos, né, de fato trabalhando, porque fica uma história do trabalho lá de trás. Esse é o meu pensamento. Eu creio que não é o pensamento da população canoinhense, mas eu quero aqui deixar bem claro, né, eu espero que ele também saiba reconhecer esse trabalho, reconhecer esses votos do povo catarinense, né, trabalhando pelo Brasil. Nesse caso, estou falando do senador Esperidião Amin. E com relação ao nosso candidato a governador, Mauro Mariani, e que em Canoinhas fez uma grande votação, também por reconhecimento do trabalho prestado nos últimos mandatos dele como deputado federal, na condição de secretário do DEINFRA, trabalhou muito por Canoinhas. Essa eleição ela foi um pouco atípica, né, se verificarmos em termos de governador e até eleição de deputados. O povo queria uma mudança e isso que realmente aconteceu. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Mauro Mariani, se eu votei nele e trabalhei para ele, porque certamente fez por merecer. Então, se esse requerimento for transcrito, né, for formalizado, eu também voto favorável a ele, senhor presidente, vereadora Camila Lima, autora do requerimento. Por questão de ordem, vereadora Camila Lima, tá? Na sequência dos requerimentos, ao fim, eu vou colocar em deliberação do plenário a sua solicitação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Verca. Eu também não poderia deixar aqui a minha homenagem, parabenizar o nosso senador Jorginho Melo. Jorginho Melo, conheço ele há tempo, quando fui candidato a deputado em 2010, a gente trabalhou para ele, votamos nele já naquela ocasião, conheço ele, é amigo pessoal, e sem dúvida nenhuma, Jorginho Melo foi o deputado federal que mais trouxe recursos aqui para o município de Canoinhas. Depois, em segundo, o Mauro, foi lido nessa Câmara a resposta, né, dos requerimentos dos deputados que mais trouxeram recursos aqui para Canoinhas. Então, é com muita alegria, eu digo, votei no Jorginho Melo, né, e está de parabéns, e com certeza, a vereadora Camila, ele vai representar todos os catarinenses, não só uma sigla partidária, porque eu conheço o Jorginho. O Jorginho é um guerreiro, uma pessoa com fibra, por isso que ele chegou nessa votação expressiva que ele teve. Então, deixo aí também a minha homenagem, os parabéns ao nosso senador eleito Jorginho Melo. E também
como o vereador Célio falou e a vereadora Camila, também sou a favor do requerimento ao Mauro Mariani, né? A gente conhece o Mauro, também votei no Mauro, né? Até por ser do Planalto Norte Catarinense, e um amigo pessoal, né, Célio, também fez gestão pública junto com nós aqui na UNC. Então, acho também merecida, né, essa homenagem, mesmo que ele não chegou, ficou em terceiro lugar, mas merece também o reconhecimento aqui da nossa Câmara e do povo aqui de Canoinhas. Agradeço as manifestações. Em nome do vice-prefeito também, Renato Pique, em nome da bancada do PR, se assim me permite, senhores vereadores, tecer um breve comentário com relação à eleição do senador Jorginho Melo. Hoje, o deputado Jorginho Melo recebeu, na eleição passada, cerca de 2.600 votos aqui em Canoinhas, a deputado federal, e honrou esses votos, quiçá todos os nossos candidatos de fora sempre honrassem, né, essa votação expressiva que recebem nos outros municípios também, mas aqui vou fazer a referência aqui a Canoinhas. Jorginho honrou a palavra e eu até brinquei com ele numa visita que fiz, né, que caso eu fosse eleito senador, se confirmasse, né, em função da votação de Canoinhas, com 2.600 veio quase 4 milhões, com quase 15 mil, tem que vir uns 15 milhões pelo menos, né? Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que ele vai apoiar não só a questão de encaminhamento de recurso, mas é uma pessoa extremamente capacitada para exercer essa função no Senado, né, para representar bem Santa Catarina. Agradeço, vereadora Camila, os demais vereadores da bancada do MDB não estão aqui no momento, mas sempre teremos uma gratidão muito grande, e o senador Jorginho, que vai ser empossado, ele sabe muito bem do esforço de todo o MDB, né, para que ele fosse vencedor, a gente sabe. Se existe uma frustração, por um lado, né, da bancada dos senhores, o PR que estava apoiando também, e nós temos o representante do Planalto Norte, o Mauro, por outro lado também, né, nós teremos, né, o senador Jorginho Melo. Também não posso deixar de fazer uma referência ao deputado, ao senador eleito Esperidião Amin. Eu sou um pouco mais jovem nesse processo, mas a gente recorda bem, os políticos mais antigos, quanto que o Esperidião Amin fez para Canoinhas e região. Nessa ligação, vereador Chico, Portunhão, Canoinhas-Portunhão, Canoinhas-Mafra, isso foi tudo fruto, né, de esforço e empenho dele na época. E isso, naqueles anos, né, representavam significativamente para a região, não só a questão do desenvolvimento. E lembro dele também, e não posso deixar de fazer a referência, de um pronunciamento dele com relação à reforma da BR-280, agora que estava em péssimas condições, né, principalmente no sentido Canoinhas e Portunhão. Ele fez um discurso muito contundente, né, com relação à reforma, e que bom que saiu. Então, por dever de justiça, eu acho que os senhores edis concordam comigo nesse sentido também. Claro que não podemos deixar de pedir que, né, ele continue honrando esses votos que teve aqui em Canoinhas também, que foi muito expressivo, e encaminhe recursos que tanto, né, a nossa população precisa. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência, os contrários se manifestem. Estão aprovados os requerimentos 638 e 639 de 2018, por toda edilidade. Requerimento número 640 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Zenice Dreher, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantas castrações de cães e gatos foram realizadas nos anos de 2016, 2017 e 2018 no município de Canoinhas, se possível especificando a quantidade de machos e fêmeas que foram castrados. Está em discussão o requerimento 640, 2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Gabina Lima. Assim que eu cheguei nessa casa de leis, a minha posição quanto à castração dos animais, o meu diálogo com o povo foi de que isso seria alavancado, a castração dos animais seriam alavancados. Só que quando eu cheguei aqui, eu tive uma frustração muito grande, porque
porque não é assim tão simples. Não é assim tão simples. As minhas prioridades eram cuidar dessa parte, uma das minhas prioridades, mas existem inúmeras dificuldades. Gastos ao executivo, falta de conversa com a ONC, porque em União da Vitória e Porto União existe um diálogo com a Uniguaçu e eles fazem esse serviço gratuito. Então, eu lhe parabenizo pelo requerimento e digo que sei que não é fácil para a prefeitura e menos fácil ainda para nós vereadores. Então, parabéns, Coronel Mário, e, se possível, eu gostaria de assinar juntamente com o senhor. Continue a discussão. Sem problema, vereadora Camila. Eu não vou me referir a esse requerimento, porque na sequência tem o 641, que daí eu vou fazer a manifestação com relação a esse pedido de requerimento. A senhora pode assinar sem problema nenhum, só solicita, por favor, a Secretaria Legislativa para proceder às devidas alterações. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência da os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 640 de 2018. Requerimento número 641 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, encaminhando cópia de anteprojeto de lei que dispõe sobre a regulamentação para controle populacional de animais domésticos do município de Canoinhas e da outras providências, bem como reiterando o requerimento 37 de 2017, da autoria do vereador Paulinho Basílio, que encaminha o anteprojeto de lei que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Justifica o encaminhamento com o objetivo de subsidiar e solicitar a edição de projeto de lei de origem executiva para o desenvolvimento de ações a fim de controlar as populações de cães e gatos, bem como a prevenção e o controle das zoonoses do município, assunto recorrente e que necessita de ações efetivas por parte do município. Está em discussão o requerimento 641, 2018. Como eu havia comentado, o requerimento 640 ou 641, uma continuidade, eu tenho que brevemente fazer uma explicação a respeito. A gente tem reiteradamente sido procurado por pessoas da comunidade para tratar do assunto. O vereador Paulo Glinski muito bem já falou, contextualizou, falou no Castrabus, nós levantamos esse assunto nessa Casa de Leis por diversas vezes, né? A secretária de Saúde esteve nessa tribuna falando também com relação à criação do Conselho e continuam essas cobranças. Então, em conversa com a assessora Etienne hoje à tarde e também por sugestão do vereador, do vice-prefeito Renato Pique, existe um projeto nesse sentido já aprovado em 2014 no município de Videira, que nós buscamos, através do secretário de Agricultura daquele município, conversei com ele hoje à tarde, inclusive, sobre isso, né, como que se deu o desenvolvimento do projeto naquele município. Ele me contextualizou muito bem das ações, porque não é só a questão da castração, né, que esse anteprojeto está sendo encaminhado, não trata só de castração, ele trata de várias ações. Então, a gente está encaminhando esse anteprojeto aos moldes de Videira também, com relação à regulamentação por parte do Executivo, encaminhamento de projeto de lei para essa casa. E também eu reiterei o requerimento do vereador Paulinho, porque eu acho que para o prefeito fazer o projeto de lei, é extremamente importante que nós tenhamos o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Isso, de certa forma, também vai auxiliar o prefeito no entendimento da comunidade o porquê de que algumas ações, vereadora Camila, não são tomadas. A senhora falou na questão da dificuldade de castração. A coisa não é realmente simples, né? Fala-se muito na instalação aqui, eventualmente, de uma casa de passagem de animais. Tá? Não é tão simples também. E esse anteprojeto, né, ele contempla ali algumas ações e também subsidia o prefeito a edição desse projeto de lei, porque é um assunto que nós não podemos mais esperar. Vereador Paulo, nós estivemos encaminhadas nos bairros aí durante a campanha. Eu fiquei extremamente impressionado no residencial Nossa Senhora Aparecida com a quantidade de cachorros que estavam na rua.
não vou falar dos outros locais, mas lá um ponto específico, um determinado, eu, salvo engano, acho que tinha uns 40 cachorros num canto lá. Tá, não posso precisar esse número, mas eram muitos animais. Né? E esse é um assunto recorrente, uma cobrança permanente da comunidade, e que nós não podemos deixar de voltar a conversar a respeito, pedir ao prefeito uma atenção, né, especial. Eu acho que a questão da criação do Conselho Municipal, né, não é tão difícil. Eu estou com a ata aqui da fala da secretária de Saúde, Zenici. Ela colocou algumas dificuldades realmente com relação, né, à criação do próprio conselho, onde fala que é paritária com representantes da sociedade civil, mas exatamente, eu acho que tem que ser chamada a sociedade civil para essa discussão, principalmente aqueles que são muito críticos de uma falta de ação mais efetiva por parte do município nesse sentido. Então, foi em função disso, e também tomei a liberdade, o vereador Paulinho não está aqui nesse momento, mas de encaminhar, né, reencaminhar ou reiterar o requerimento que ele já havia formulado, né, para a criação desse Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a primeira questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 641/2018. Requerimento número 642 e 643 de 2018, de autoria de toda edilidade. Solicita que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Carlos José Ribeiro da Silva, coordenador do ISM Bio Três Barras e sua equipe, e ao senhor Major PM Christopher Rudolf Freiner, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental e polícias militares subordinados, pela realização da operação na cabeceira do Rio Canoinhas, no interior da Floresta Nacional de Três Barras, com ações de proteção, repressão e prevenção ao meio ambiente. Estão em discussão os requerimentos 642 e 643. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Chico Mineiro. com a sua permissão, gostaria de assinar junto a esse requerimento. Vereador Chico, eu tomei a liberdade, tá, sem consultar os senhores, mas dada a importância do requerimento, dada a importância da operação, né, Desculpa, na formulação eu coloquei toda a edilidade, Não, me desculpe eu tomar essa iniciativa sem consultar os senhores, mas foi uma operação muito importante lá na Floresta Nacional. Tanto a Polícia Ambiental como esse MIBio estava tendo muitos problemas de invasão, ranchos, uma série de coisas, degradação da área da Floresta Nacional, que é um patrimônio. E eu olhando para o senhor agora, vereador Paulo, o senhor usou a tribuna e muito bem defendeu um requerimento endereçado ao deputado federal Mauro Mariani com relação à retirada, né, de pinos, de madeira lá da Floresta Nacional. Eu não sei aonde que está e em que encaminhamento que foi dado com relação a isso, mas esperávamos que uma atitude houvesse, até porque tem muito recurso sendo perdido lá, inclusive, né, árvores que precisavam ser extraídas. Mas eu formulei esse requerimento porque acompanhei, né, o desenvolvimento dessa operação, o Major Flanders também colocando ao par do que estava acontecendo, e realmente necessitava. Eu já havia conversado com ele que 2 situações nós precisávamos, uma operação lá, e também nos rios com relação, né, ao uso excessivo de rede, né, furadinho, Paula Pereira, enfim. E ele também, né, a gente não pode falar em datas, mas está preparando essas operações para coibir um pouco o uso excessivo de redes nesses rios. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestam. Estão aprovados requerimentos 642 e 643, 2018. Requerimento número 644 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, encaminhando ofício da Ervateira Seleme, solicitando estudos para a edição do projeto de lei para instalação de um monumento referente ao 100º ano da Ervateira Seleme, na Praça João Abrão Seleme, na Rua 3 de Maio. Ofício e documentos em anexo. Está em discussão o requerimento 644, 2018. Eu recebi alguns documentos endereçados a essa Casa de Leis. Nós não temos como autorizar ou editar projeto de lei para a construção de monumento. Em função disso, estou encaminhando através de requerimento ao senhor prefeito. Tem que proceder estudos, eu não sei exatamente como que se dá o trâmite, né, se é necessária autorização de lei ou simplesmente autorização
do espaço para a construção desse monumento em homenagem à Vateira Seleme. Então, em função disso que estamos encaminhando nesse requerimento com os documentos em anexo. Conversamos com a presidente do Sindimate, Juliana Seleme, e informei ela que essas tratativas têm que ser por parte do Executivo. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência os contrários manifestem. Está aprovado o requerimento 644 de 2018. Nenhum requerimento mais, senhor presidente. Eu só vou colocar em deliberação a formulação do requerimento 645 de 2018, né, de autoria de toda a edilidade, se me permite, solicitando encaminhamento, requerimento parabenizando o deputado federal Mauro Mariani pela eleição que teve, pelos votos que teve a eleição, né, no decorrer da eleição de 2018. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, vereadora Camila, vereadores, comunidade que nos olha com a presença, internautas, eu, escutando aqui as manifestações nos requerimentos sobre a eleição do senador Jorginho, do senador Esperidião Amin, esse requerimento aí, essa moção aí para o deputado Mauro Mariani, e imaginei que talvez nós pudéssemos fazer um levantamento de todos os deputados que contribuíram com o município de Canoinhas, como já foi feito, já foi divulgado, mas que também tiveram votos aqui, independente do sucesso ou não na eleição, que a gente pudesse encaminhar para eles um requerimento no sentido do reconhecimento pelas verbas que mandaram, independente do sucesso ou não na eleição. Vamos exemplificar aqui o senador Paulo Bauer, que ocupou a tribuna da Câmara há certo tempo atrás, enumerou alguns encaminhamentos para o município de Canoinhas. O deputado Marco Tebaldi foi muito pronto em atendimentos de situações para o município, principalmente na área da saúde, e estou enumerando esses dois, nenhum dos dois é do meu partido, e não pedi voto e não votei para nenhum dos dois, mas como exemplo de outros que, quem sabe, colaboraram, e agora era o momento de repente, a Câmara encaminhar um ofício. Eu até brinquei com o vereador Vilmar aqui, quando eu estava assinando, né, é quase que uma moção de pesar para quem perdeu a eleição, receber um ofício, mais um texto no sentido de agradecer. Não agradecer as verbas que trouxeram, porque elas vieram para cá em razão dos votos que ocorreram na eleição anterior, mas de que a comunidade votou novamente neles aqui em Canoinhas, bastante ou pouco, enfim, isso é uma outra situação, mas eles tiveram um reconhecimento em termos de voto aqui também, e tendo eleitores aqui, esses eleitores, em nome dos vereadores da Câmara, agradecendo pelas emendas e verbas que mandaram ao longo do mandato. Continua a discussão. Se o senhor me permitir, vereador Paulo Glinski, nós formularíamos para a próxima sessão, até mesmo dada a importância da sua manifestação e também do teor desse requerimento, desses requerimentos, no caso, tá? E vou pedir assessoria e também estaremos formulando, submeter a vossa apreciação, né, para antes trazer para plenário, para a deliberação dos demais vereadores com relação à sua solicitação. Eu estou somente neste momento, né, colocando em votação o requerimento 645 de 2018, muito bem contextualizado pelo senhor, mas por solicitação da vereadora Camila. O senhor quer fazer uso da palavra? Nossa, minha voz não está ajudando, mas eu sou o deputado Darcy de Matos, né, também. Sim. Eu peço aos senhores, por favor, senhores edis, só passar a relação dos vereadores, dos deputados que gostariam de contemplar, né, com esses requerimentos que estaremos formulando para a próxima sessão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência em os contrários manifestam. Está aprovado o requerimento 645, 2018. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Olá, vereador Paulo Glinski. Não, o senhor não havia solicitado? Eu iria tocar naquele assunto do requerimento, mas já aproveitei a discussão ali da vereadora, do requerimento da vereadora Camila, já me manifestei. Então tá. Vereador Chico Mineiro. Olá, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, eu ia fazer um requerimento também, mas eu acho que muitas coisas a gente pode resolver
sem o requerimento, conversando direto com o secretário, então com o próprio prefeito. Fui indagado por vários moradores da Água Verde, Salto Água Verde, sobre a falta de médico no posto ali da Água Verde, onde foi inaugurado, e foi muito bem recebido a médica que ela optou por estar, então, atendendo lá. Mas ela passou num concurso mais próximo à sua casa, então resolveu pedir a exoneração do cargo aqui para atender, então, lá em Dayal, onde fica mais próximo à sua residência. Indagando a secretária, então, ela tem 15 dias, então, para chamar e ter esse tempo hábil aí de contratação. Né, os agendados estão sendo atendidos fora do horário, das 17 às 21 horas, para não atrapalhar outros postos de saúde. Então, o pessoal ali da Água Verde, Salto Água Verde, né, Arroios, que usa esse posto ali, então, eles não vão ficar desguarnecidos, vão ter um horário, né, diferenciado para ser atendido. Vai ser das 17 às 21 horas, para não, então, não prejudicar. Quero parabenizar a secretária, ela foi muito pronta. Inclusive, perguntei para ela se tinha algum aviso no posto, né, para que quem chegasse lá, então, retornasse. Aí ela disse que todas as enfermeiras estão lá, dando ciência para quem chega até o posto. Seria isso, senhor presidente. Olá, vereadora Camila Lima. Senhor presidente, eu só gostaria de mencionar e ler um ofício que recebi ontem e pude digerir apenas hoje ele, e gostaria de ler, porque eu formulei uma lei de transparência às licitações de filmagens ao vivo para as licitações, e o meu projeto foi, infelizmente, vetado por gastos públicos, no caso. Mas eu gostaria de lê-lo. Pois não. Em resposta ao requerimento 587/2018, venho através desse informar que as licitações dessa prefeitura não são transmitidas ao vivo, pelo fato de não termos estrutura física para a transmissão. Eu não sei o que é uma estrutura física, talvez um espaço pequeno, tal, mas eu acredito que uma câmera poderia ser viável naquele espaço que eu conheço, que é o espaço das licitações. Continuando. Para que fosse possível a transmissão das licitações, teríamos que dispor de um espaço físico com revestimento acústico, que nós aqui na Câmara não temos revestimento acústico e temos uma transmissão ao vivo, o que não é desculpa para a Prefeitura. Diversos equipamentos de áudio e vídeo, não é diversos, é apenas um. Bem como direcionar profissional com conhecimento técnico, também não é um bicho de 7 cabeças, é apenas manusear uma câmera. Especializado para o suporte necessário, que implicaria custos para a administração. O custo seria R$ 3.000 reais, pela base que eu pesquisei. É um custo elevado até, mas com certeza não é tão elevado quanto alguns cargos comissionados, alguns outros gastos que são feitos pela Prefeitura e não mencionados. Informamos que, mesmo não sendo transmitidas ao vivo as licitações, todas são filmadas e tais arquivos ficam disponíveis para qualquer interessado pelo período de 7 dias. Até aí, tudo bem. 7 dias a gente pode recorrer, pode ver as licitações. No entanto, sendo que para ter acesso às gravações basta efetuar requisição ao Departamento de Licitações, que prontamente será fornecida via CD, pendrive ou mesmo por e-mail. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição demais esclarecimentos. Enfim, eu conversei com o Moisés, que eu não sei exatamente que cargo ocupa na Prefeitura, até hoje ninguém soube me responder, e ele disse que existia uma maneira de fazer isso gratuitamente, ou, pelo menos, conforme os aparelhos que a Prefeitura, na comunicação, eu, como já trabalhei na comunicação da Prefeitura, sei que existem para fazer. Mas ele disse que conversaria comigo e não teria burocracia, porque apenas R$ 3.000, que eu soube hoje,
não haveria demais burocracias para se filmar a transparência nas licitações. Agora, eu recebendo esse requerimento, fico um pouco chateada, porque nós, como Câmara, nós não temos como discutir com a Prefeitura, né? Não temos revestimento acústico, isso é uma desculpa, e, infelizmente, a Prefeitura não quer dar a devida transparência para as licitações. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência recebeu a resposta ao requerimento da Celesc, e eu queria sugerir a Vossa Excelência que a resposta desse requerimento possa ser enviado para as associações de moradores do interior, para os sindicatos, enfim, para entidades, né, ligadas à agricultura. Por quê? Porque já se deu o plantio do fumo, e uma lavoura de fumo após o plantio, 70 dias após, começa a colheita, que 70 dias após a primeira colheita, encerra-se, né, a colheita toda. Isso significa dizer que início de dezembro, meio de dezembro, já haverá um consumo maior de energia. E essa preocupação, e é uma preocupação por parte dos agricultores. Então, como a notícia é boa, né, e até para que as pessoas os agricultores também possam se preparar, né, porque nós sabemos, a gente acredita pela resposta que vai estar em funcionamento, né, já a partir de dezembro. Mas porque se não estiver, os agricultores terão que comprar geradores e etc, etc. Então, eu estou sugerindo a Vossa Excelência e também a assessoria dessa casa fazer uma matéria, né, até porque a grande maioria das nossas comunidades do interior tem internet e também vão ficar. Já fez? Puxa, que bom, né? Fico feliz disso, né? Porque realmente vai responder a comunidade, porque certamente daqui a dias começa o WhatsApp, né? As pessoas, e como é que vai acontecer isso para evitar as perdas que sempre ocorreram, né, vereador Paulo Glinski? Nós que, vereador Vilmar, que estamos aqui há mais tempo, sabemos de que todo ano acontece essa falta de energia, essa queda de energia em alguns momentos, e que traz um prejuízo enorme para o fumicultor. Vereador Chico Mineiro, o senhor que também tem aqui no Salto muitos eleitores seus, amigos seus, ouvintes seus, que são produtores de fumo, sabe do prejuízo que acarreta a falta de energia. Então, fico feliz já, Serginho, da informação, de já estar no site, mas, de qualquer forma, as comunidades, ou os presidentes da comunidade, através até do WhatsApp, né, informando para ser divulgado, e aí, dessa forma, vai tranquilizar os agricultores. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, o vereador Célio tocou no assunto da Celesc, que Vossa Excelência fez a leitura da resposta. E eu queria deixar aqui um comentário e até pedir para o Serginho, para a assessoria, que de repente arrumasse um mecanismo de também divulgar tal fato. Nós, durante muito tempo aqui na Câmara, essa foi uma das grandes bandeiras nas legislaturas anteriores. Até porque hoje esse tema ele não é tão debatido, porque melhorou bastante a questão do fornecimento de energia elétrica no nosso interior. Mas era muito comum, e são centenas e centenas de processos na Justiça buscando recuperar o prejuízo que os agricultores tiveram, e muitos necessitando aguardar anos para receber um valor que estava ali prestes a ser retirado da estufa e que foi totalmente perdido, gastando com um engenheiro para fazer laudo, custas de processo, honorários advocatícios, e esperando anos. Muitos, até, em alguns casos, clientes meus, que a pessoa até, alguns vieram a óbito e acabaram nem vendo o resultado daquela safra lá, 2012, 2013, 2014, principalmente nesses anos que foram anos muito problemáticos. Mas esta Câmara, na época, adotou várias medidas, inclusive fizemos uma audiência pública aqui, muito concorrida, com a presença do presidente da Celesc,
o Sivers, e várias lideranças do nosso interior, vários fumicultores estiveram presentes, tiveram a oportunidade de usar a palavra, e foi através desses agricultores, através das lideranças da época, dado um ultimato para a Celesc, porque a situação estava insuportável. A situação era... não havia mais clima para que se implementasse as lavouras. O pessoal estava desesperado já, porque todo ano teve gente que chegou a perder em dezembro, em janeiro, em fevereiro, estufadas de fumo aí, completas, aí, com um prejuízo bastante significativo. Então, o Legislativo, naquela época, adotou essa bandeira, e não estou aqui falando, porque daí a gente está falando que vão querer colher o mérito. Não, estou falando que o Legislativo adotou e abraçou essa causa na época e fez parte da solução do problema que vai acontecer. Porque quando a gente abraça certas causas aqui, muitas vezes o resultado é lá na frente. Sim. E muitos dos vereadores da época que lutaram, que se engajaram, não estão mais aqui no Legislativo. Então, esse reconhecimento que eu falo que talvez fosse interessante a gente recordar, que não é para capitalizar, não é para querer aparecer, não é para nada. É porque nada acontece por acaso. A Celesc não veio fazer esse investimento aqui em Canoinhas porque gosta da região, porque acha que é bonito, não. Ela foi pressionada com todas as forças políticas, sociais, econômicas na época para fazer acontecer, né? E os municípios foi uma audiência pública regional, prefeitos, vereadores, lideranças sindicais, todo mundo se mobilizou na época, e a Celesc não teve jeito, está fazendo, porque senão não ia fazer também, porque a fatura de energia o cara paga do mesmo jeito lá. Se cair a energia, eles mandam entrar na justiça, demora anos, do couro sai a correia, quem está pagando aí vai fazendo caixa para eles pagar as indenizações, então isso não custa nada para eles. Então o investimento foi pela pressão que a comunidade do Planalto Norte, principalmente Irineópolis, Canoinhas, Bela Vista do Toldo e Major Vieira, adotaram em cima da Celesc. Bem, vereador Paulo, a gente sabe, salvo engano, acho que em 2012, eu era comandante do 3º Batalhão, eu participei de uma reunião empresarial com o seu Cleverson Sievert. E ele muito técnico, ele fez toda uma explicação técnica, tá? E a gente participou de outras reuniões, né? E muitas vezes a comunidade, não entendendo o papel do vereador, né? Existe muita cobrança, nós vereadores, para que as coisas aconteçam. A gente sabe que para finalizar essa obra aqui, que inclusive ele colocou em anexo a foto, houve muita resistência, muita luta, muito em busca, muita representação política, muitas reuniões para chegar a esse contexto. Eu, na formulação do requerimento, só para colocar para o senhor, na época a gente conversa com o pessoal da agricultura e é recorrente esse assunto com relação à queda de energia das estufas. E eu conversei com um dos funcionários da Celesc, antes de formular o requerimento, o seu Oswaldo Romanowski, que foi, inclusive, acho que gerente da local aqui, o responsável aqui da Celesc local, para saber como é que está o andamento. Ele disse: olha, Mário, eu não tenho as informações, ele me passou, não oficialmente, mas algumas coisas que estavam para acontecer. Só estou falando isso como que se deu o início desse processo, daí não. Se o senhor quer as informações, o senhor tem que dirigir um requerimento lá para o presidente, que ele deve ter uma resposta. Depois, que na própria sessão, o vereador Célio já havia falado, porque eu desconhecia já do andamento desse processo da construção dessa nova unidade. Mas que bom. Senhor presidente. Pois não? Eu até não iria me manifestar agora, já com a palavra de todos os senhores vereadores, mas bem rapidamente. Eu quero, assim, só parabenizar essa Câmara, como bem o vereador Paulo Glitz que falou, as legislaturas passadas. Eu me lembro, na época, já em 2010, ainda quando eu ocupava o cargo de secretário regional, nós tivemos algumas audiências públicas, bem como o senhor frisou, e atendendo não só Irineópolis, né, os 6 municípios, mas como me lembro bem que tem em Papanduva também, que estão lá da subestação, né, CL do Rio da Areia. E foi por diversos anos esse problema, e foi, e até que agora a gente vê que chega a uma solução. Parabenizo, e o vereador Paulo colocou bem ali nas suas palavras, que tem que ressaltar o trabalho, né, do legislativo aqui, do empenho,
na hora que é cobrado. Então, agora, quando vem, também tem que ser divulgado. Então, eu, até conversando com a Andréia agora, senhor presidente, a gente se coloca à disposição, até que seja encaminhado ofício para os sindicatos, como o vereador Célio falou, ao nosso sindicato de produtores rurais, tem um alcance grande, né, com os agricultores, os produtores do interior, os sindicatos trabalhadores rurais também, na pessoa do senhor Demar Padilha, que também tem programa na Rádio Clube, e eu já me coloco à disposição também de nós fazermos já essa divulgação através dos programas nossos, né, que temos ali um alcance através da Rádio Clube, assim como o vereador Chico também tem, né, na sua programação. Então, era só isso que eu queria me colocar à disposição, também para levar a divulgação, né, e fazer um trabalho, né, Serginho, forte em cima disso. Vereador Célio, com relação à sua solicitação, claro, né, se o senhor quiser cópias do documento, ou quer passar, nós encaminhamos isso via ofício, né, só para responder o senhor. E, só por fim, agradecer a todas as pessoas que se empenharam e aconteceu. A gente sabe que essa construção ela foi de muito tempo para que se atingisse o objetivo. Essas sementes foram lançadas há muito tempo atrás e a região não pode deixar de brigar. O senhor falou Papanduva, um investimento de 30 milhões numa subestação. Sim. Tá? Eu sempre falo representatividade política. Ontem eu usei o nome do deputado Aguiar. Não vou falar na questão dele capitalizar, mas eu tenho certeza que ele também, né, lutou muito por essa subestação sair lá em Papanduva. A gente sabe que nós, legisladores, que não é fácil, você junta o executivo, conseguia determinado, mas essa conjugação de esforços que consegue. Vereador Chico, por isso que, normalmente, o senhor pode ver, eu tenho uma pasta de requerimentos, eu deixo documentado essas solicitações, porque um dia a história vai falar a respeito. Eu tenho já, desde por hábito de vida, assim, tenho várias pastas lá em casa no meu escritório, está sempre deixado documentado tudo que eu peço, faço, solicito, enfim, até mesmo porque a história, mais tarde, acaba não contando ou fazendo injustiça com aquelas pessoas que efetivamente, né, batalharam, buscaram, enfim, por isso que eu deixo tudo documentado. Eu agradeço, eu iria justificar, estou justificando a falta da vereadora Thelma e do vereador Paulinho em viagem, me comunicaram antes da sessão que problemas de deslocamento acabaram atrasando, talvez não chegassem no decorrer da sessão. Né, está justificado a ausência dos vereadores, né, agradeço sempre a preocupação deles em justificar a esse presidente a sua ausência. Gostaria também de agradecer, Serginho, a assessoria de imprensa, também já comentei do ofício, né, de fazer essa matéria para divulgação, né, antes de eu fazer a leitura, que bom que já estava no ar, não tinha nem acompanhado. Muito obrigado. Agradecer também aos funcionários dessa casa, né, decorando a questão e chamando a atenção do Outubro Rosa. Por fim, também gostaria de agradecer a presença da senhora Michele Pereira, do Nene, Maurício Scheuer, obrigado, e também do seu Eugênio, sempre prestigiando as nossas sessões. Cumprimentar também o Maurício, que esteve à frente na coordenação da campanha da vereadora Norma Pereira, pela expressiva votação. A gente sabe que não é sozinho que se constrói um projeto, foram muitas pessoas engajadas, e a gente acompanhou para e passo, né, o seu engajamento também, então deixo essa referência em função disso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 15 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.